Boa noite, irmãos. Que a luz divina possa iluminar todos nessa sexta-feira. Mais uma vez, o Grupo Poder Divino está aqui gravando uma mensagem de amor, porque a gente nada mais que faz isso, da nossa simplicidade, que vocês possam receber em seu lar a luz divina através desses nossos trabalhos, desses nossos assuntos, para que vocês possam ser ajudados e amparados. Aberto o Evangelho no capítulo, capítulo 17. Eu vou usar instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunha às suas vitórias e não estão sujeitas às repressões às suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O guilhão da consciência é guardião do proibido interior. O adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se imponente diante do sofisma da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transborde em relação a vós. Então, quando a gente vê assim uma coisa simples, né, pensa em um dever, que era uma coisa assim que a gente acha que não, olha que a seriedade do dever, gente, olha, como que eu sei se eu estou cumprindo meu dever? Quando ele está aqui, ó, ameaçar a felicidade e a tranquilidade do próximo. Então, cada vez que a gente tira a tranquilidade de alguém, seja de qualquer maneira, nós estamos ameaçando o dever, que é o compromisso que nós assumimos. Agora nós vamos para a nossa prece. Vamos todo mundo elevar nosso pensamento a Deus, pedir a espiritualidade amiga que nos assiste, que ela possa nos amparar nesse momento, derramando suas bênçãos sobre todos. Todos esses lares que eu estou entrando, que possa receber essa luz divina que está nesse momento, que todos, Senhor Jesus, possam ser amparados e ser ajudados naquilo que estiver necessitando, seja na saúde, no trabalho, no conforto, que a luz divina possa abrandar os corações para esse convívio forçado que estamos tendo, que Deus possa ajudar e abençoar a todos, que essas bênçãos que aqui recebamos se estendam até aqui aos nossos amigos, nossos parentes que já usaram a espiritualidade, que todos, Senhor Jesus, possam ser ajudados, ser amparados nesse momento. Aqueles que nós sabemos que estão passando pela provação da dor, que eles possam nesse momento ser abraçados e ser ajudados, e que a luz divina possa inspirar bons pensamentos para poder passar por todas essas dificuldades. Que Deus possa nos ajudar e amparar nesse momento e a todo. Que assim seja, graças a Deus. Como a gente já falou para vocês várias sexta-feiras, eu estou sentindo falta da Cida, que é a Cida que faz trabalho na sexta, mas ela está impossibilitada de gravar, então eu estou virando um arroz com feijão, desculpa, gente. Eu escolhi a questão do Livro dos Espíritos, a questão 258, escolha das provas. Eu não estou seguindo as questões uma atrás da outra. Por quê? Eu estou escolhendo assuntos que estão mais de acordo com o momento o momento pelo qual nós estamos passando. E eu estou tendo que procurar as questões do Livro dos Espíritos que traz explicações para isso ou
vai trazer um pouco de consolo. Então eu tô lendo assim. Normalmente quando a gente faz o estudo lá no centro, a gente sempre procura fazer uma questão atrás da outra, inclusive no dia da terça-feira, na sexta-feira. A gente sempre faz em ordem cronológica para que as pessoas que participam do estudo, se quiser olhar em casa, ela pode até olhar. Então, me desculpe, eu estou fazendo aleatório agora, mas não é no sentido de não ter compromisso com a doutrina, mas sim, como eu disse antes, para usar essa leitura no sentido assim mais de ajuda. Então, a questão 258, nós estamos falando da escolha das provas. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele essa lei e não aquela, dando ao Espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Nada lhe estorva o futuro, aberto se lhes acham assim o caminho do bem, como o do mal. Se vier sucumbir, resta-lhe a consolação de que nem tudo que acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre-se distinga o que é a obra da vontade de Deus do que é o de vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo, a ele vos expordes, por haveres visto nisso um meio de progredir, e Deus o permitiu. Eu escolhi essa questão aqui porque é uma coisa muito séria da gente fazer no dia a dia. Nossa, mas como eu estou sofrendo, Deus está me castigando. E os seres humanos sempre têm esse negócio de jogar a culpa em alguém. Então, você joga a culpa no presidente, você joga a culpa no médico, você joga a culpa no vizinho, você joga a culpa no seu esposo, nos seus filhos. Mas muito pouco pensa realmente aonde que está a sua parte todo aquele fato. Porque pode ter certeza, qualquer acontecimento que tem, você tem uma parte ali de culpa também. Então, mas o ser humano tem isso. Então, muitas vezes, quando pensa assim, eu vou renascer aqui na Terra e começa uma vida maravilhosa no início, a fartura, uma vida muito boa. De repente, começa a vir as dificuldades, alguns acontecem acidentes, ficam aleijados, uma cadeira de roda, alguns vão para a cama, alguns ficam parto do corpo. Aí já começa a maldizer. Mas eu não pedi isso, não queria isso. Tem aquele filho tão esperado que sonha com aquele filho. Aí ele nasce com alguma deficiência. Tem pessoas que não aceitam e vai falar contra Deus. A pessoa que não conhece a doutrina espírita, muitas vezes ela maldiz, muitas vezes ela abandona até essa criança que nasceu com dificuldade. E muitas vezes a pessoa também que não conhece a doutrina espírita, ela afasta dos ensinamentos quando acontece qualquer problema e dificuldades que ela vai ter nessa existência. Porque ela não conhece que a minha próxima existência, eu estou preparando ela nessa existência aqui. Então, de acordo com o que de bom eu fizer, eu vou ter uma futura existência. De acordo com o que eu fizer de ruim, eu vou ter a outra existência, porque eu tenho que resgatar. Deus não castigou nós. O que Deus faz? Deus é aquele Pai misericordioso, criou o planeta Terra para nós, que é uma das suas moradas, criou esse planeta Terra,
eu já falei isso várias vezes, eu falo muito isso. Ele criou a Terra, que é o lugar onde nós, seres humanos, viemos morar para resgatar nossas provas que foram combinadas lá na espiritualidade antes de reencarnar. Então, nada aqui vem por acaso. Então, a gente nasce, esse grupo familiar já está combinado. Aquelas pessoas que nós vamos receber na nossa família, depois, muitas vezes, ao longo da nossa existência, vai combinando, mas aqueles fortes, mesmo as provações, já vem combinado na espiritualidade. Muitas vezes você não sabe, mas lá na espiritualidade você já combinou que quando você tiver 40 anos, você vai ter um AVC e vai ficar impossibilitado, andando com muita dificuldade, para você resgatar um débito que você tinha de uma vida anterior. A pessoa acha que, mas eu não vou pedir isso. Mas quando a gente sai do corpo físico, a gente chega na espiritualidade, que a gente esquece de viver só para a matéria, só para os benefícios da matéria, a gente entende que essa vida aqui na Terra não é só mar de rosa. Deus não quer que ninguém fique aqui sofrendo 24 horas. Mas nós temos que estar com a cabeça erguida para poder enfrentar todas as nossas dificuldades. Nossa, graças a Deus eu não tenho coronavírus. A pessoa pensa, né? E deixa isso pra lá, o que eu tenho a ver com isso? Eu vou continuar a minha vida, eu quero abrir meu comércio, eu quero continuar trabalhando, eu quero ganhar meu dinheiro. Eu não tô nem aí, porque eu não tive coronavírus. A gente vai pensando assim, gente, até nisso o Deus está colocando aqueles que vão passar por essa provação e aqueles que vão ser o suporte. Aquele que não está tendo é porque ele tem que ser o suporte daqueles. É a mesma coisa, se você está doente, tem alguém que vai te ajudar. Isso já veio tudo combinado na espiritualidade. Então, quando você cai numa cama, tem alguém que vai te ajudar. Pode ser, essa pessoa pode te ajudar porque gosta por amor ou é porque paga, né? Porque tem aqueles, por exemplo, que não consegue, ele não, durante a existência dele, ele não cultivou ninguém para que o amasse o suficiente na hora da provação da dor. Então, na hora que ele fica doente, se ele tiver dinheiro, ele vai arrumar enfermeiros, essas pessoas que vão ser colocadas nas casas de apoio, porque a família não dá conta de cuidar. Então, pensa bem, gente, tudo isso é um compromisso. Só que, por exemplo, esse compromisso daquela pessoa que ficou doente e aquela pessoa que cuida, tudo isso está combinado na espiritualidade. Nada vem por um acaso, nada. O problema é que nós temos que aprender a abrandar nossos corações para poder aceitar todas essas provas. Então, daí a necessidade. Então, quando fala aqui, nada ocorre sem a permissão de Deus. Então, Deus, se você vai lá e escolhe sua prova, vai ter a permissão. Então, tudo que acontece. Aí, muitas vezes, eu já li muito sobre isso, que o irmão vem aqui na Terra, ele abrandou seu coração, ele vai ter benefícios para diminuir o sofrimento, para ajudar, para abrandar esse sofrimento, porque ele abrandou seu coração, ele fez tudo para se melhorar. Então, essa prova pode ser abrandada sim. Então, muitas vezes, a gente vai lembrar que o Sr. Alves, que falava tanto pra gente, talvez a pessoa veio com compromisso de chegar aqui e vai perder as duas pernas porque ele tinha esse compromisso. Mas ele trabalhou durante a vida dele e aí no final ele perde um dedinho no acidente dele. Porque ele melhorou realmente, mas não é a melhoria externa, é a melhoria interna. Essa que é a mais difícil. Então, isso nós temos que pensar, isso nós temos que ver. Que Deus, nosso Pai, está o tempo todo olhando por todos nós. Ninguém está aqui sofrendo porque é castigo de Deus, é escolha nossa. Muitas vezes, né, tem filho que fala para a mãe, eu não pedi para ser seu filho, tadinho, ele que não sabe. Ele que não sabe, na verdade, lá na espiritualidade, ele implorou para vir, porque tem vários lá na espiritualidade implorando para vir, querendo uma mãe aqui.
Aí quando nasce, você fica maltratando essa mãe, falando um monte de coisa para ele, porque ele não conhece a doutrina espírita e não conhece a justiça divina. Mas nada como um dia atrás do outro para provar que justamente o caminho é por aí. Então, espero que essas palavras tenham ajudado a compreender as dificuldades pelas quais a gente está passando, da onde que surgiu essas dificuldades, as coisas boas que a gente está passando também, aonde que surgiu, porque Deus não quer só sofrimento e quer alegria também. E vamos pedir a Deus, nosso Pai, para abençoar nossa vida aqui na Terra, que a gente possa ser fortalecido e amparado em todo momento, para que a gente possa receber a luz divina iluminando nossa caminhada, que essas bênçãos vão para cada lar nesse momento, do Grupo Espírito Poder Divino e do planeta Terra. Todos aqueles nesse momento que estão passando pela provação da dor, que eles possam ser amparados e ser ajudados, que todos, Senhor Jesus, possam receber sua luz para iluminar a caminhada, e que as águas de todos os lares possam ser fluidificadas, recebendo os remédios de forma fluídica que cada um estiver necessitando nesse momento, e que a paz e a luz divina possa abrandar o coração de toda a humanidade. Que Deus, nosso Pai, continue nos abençoando, nos protegendo, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.